Olá pessoal, eu sei que eu não tenho costume algum de aparecer por aqui, realmente não faz parte de mim esse tipo de exposição, mas depois dos últimos acontecimentos na minha vida, né, juntamente com a minha família, e após acabar de ler aqui uma postagem de pessoas exaltando a saúde de Acopiara, pessoas que certamente não fazem uso dela, pessoas que certamente, quando necessitam e quando realmente as coisas apertam, buscam o sistema público de saúde da cidade vizinha. Mas a postagem dizia o seguinte: cuidamos da saúde de Acopiara com os melhores e mais modernos equipamentos. Agora escutem o que realmente acontece. Eu acabei de perder a minha avó há um pouco mais de 24 horas, por pura negligência. Certo? No domingo, dia 27 de setembro, eu, às 8 horas da manhã, fui com a minha bisavó, uma idosa de 92 anos, portadora de Alzheimer, com histórico de pneumonia. Chegou lá no hospital com um quadro de deficiência respiratória. A minha avó estava totalmente ofegante e cansada. A glicemia dela chegou em jejum em 195, lembrando que a minha avó não tinha histórico algum de diabetes, então foi algo que ela acabou por desenvolver. A saturação dela do oxigênio estava em 55%, o normal é 100%, certo? A conduta deles foi colocar a máscara de oxigenação nela e administraram algumas medicações e 3 soros. Em nenhum momento desde a nossa chegada foi citado a possibilidade de uma testagem na minha bisavó. Em nenhum momento. Uma paciente com todas as características de propensão a essa doença e ainda assim sequer foi citado. Eu tive que pedir por um teste. Pedir pela possibilidade de um teste. E o que eu escutei foi: a sua avó não pode fazer um teste agora, ela tem que esperar 7 dias com os sintomas para poder fazer um teste. Ou seja, a minha avó teria que passar 7 dias continuando sentindo falta de ar para poder ela ser habilitada a fazer um teste para saber se estava com coronavírus. Se ela sobrevivesse a isso, né? Em seguida, o médico, vendo que realmente não tinha melhora no quadro dela, ele decretou a internação dela às 3 horas da tarde do domingo e pediu por um exame radiográfico, um raio-x, para examinar a situação pulmonar dela e alguns exames de sangue. E também falou da possibilidade de, no dia seguinte, né, fazer um exame que eles denominam de PCR, que é aquele exame do nariz, para saber da existência realmente do vírus, mas que esse resultado demoraria de 8 a 15 dias para chegar, porque teria que ser mandado para Fortaleza, porque aqui não teria essa disponibilidade de gerar esse resultado. O raio-x pedido para minha avó foi realizado, ao invés de ser realizado no dia em que ela deu entrada na internação, foi realizado somente às 11h40 do dia seguinte, na manhã da segunda-feira. A minha avó continuou sentindo todos os sintomas aos quais ela entrou, talvez até piores. A glicemia da minha avó no dia seguinte, na segunda-feira, ainda em jejum, porque ela não estava conseguindo se alimentar, ainda estava em 247 a glicemia dela, ou seja, sequer uma insulina ou uma metformina ou qualquer medicamento hipoglicêmico eles tiveram a disponibilidade de dar para a minha avó, né? A minha avó continuou com hiperglicemia e sequer exames de sangue também foram feitos no dia que ela deu entrada na internação. Então, continuaram afirmando que não tinha essa possibilidade de teste rápido e de nenhum outro teste que desse um resultado mais rápido que não esse, que demoraria 8 dias. A gente pagou por fora um exame particular, de uma clínica particular de Acopiara, que pudesse dar esse exame de uma forma mais rápida na segunda-feira, já que quando a gente viu que realmente não ia conseguir nada ali.
E o exame radiográfico feito pela minha avó na manhã da segunda-feira ficou bolando nas mãos de técnicos de enfermagem durante todo o dia da segunda-feira, assim como a minha avó também, desde que deu entrada na internação. Ficou à mercê de técnicos de enfermagem sem nenhuma visita médica. A minha avó entrou numa internação com falta de ar, numa ala de Covid e 92 anos de idade, histórico de pneumonia. A minha avó entrou às 3 horas da tarde na internação e ficou até às 6 horas da noite do dia seguinte sem uma visita médica, até que eu percebi que as mãos da minha avó estavam ficando arroxeadas, que é o primeiro sinal de falta de oxigenação sanguínea. Saí aos gritos nos corredores dizendo que iam matar a minha avó. Foi então que surgiu a portadora de CRM, que eu não vou ter nem o prestígio de chamar de médica, porque que eu saiba, uma pessoa para ser médica devia ter no mínimo, o mínimo de empatia e de vontade de salvar vidas, que foi o que faltou para minha avó desde do momento em que ela pisou os pés naquela internação. Então, essa portadora de CRM, que se diz médica, chegou, né, e pôde, então, visualizar a radiografia da minha avó, que deveria ter sido feita desde o dia anterior, quando ela deu entrada no hospital, e constatou que ela estava passando por um quadro de pneumonia de origem viral, advinda da ação do coronavírus, e com um comprometimento pulmonar de mais de 70%. Ou seja, a minha avó, se tivesse passado por esse diagnóstico assim como quando ela chegou no hospital, ela teria milhares de chances a mais de ser transferida e de ter um atendimento digno, de ter uma morte digna e mais confortável. Porque sequer um respirador, um ventilador mecânico, cujo prefeito da cidade fez questão de tirar foto e faz questão de dizer para a população que tem os melhores e mais modernos equipamentos, quando é de necessidade real da população e a gente pede por isso, a gente tem que escutar que não dá para usar. O ventilador está faltando um filtro que impede o seu funcionamento, porque poderia expor toda a equipe ao risco. Para que compra, então? Para que serve? Para tirar foto? Para fazer campanha? É esse o cuidado, é esse o carinho que realmente tem com a população? Talvez realmente eu tenha que reafirmar, talvez ele tenha com os seus, com pessoas que tem dinheiro, que tem 1000 formas de recorrer a outras formas de saúde fora dessa cidade, porque aqui mesmo não tem a mínima possibilidade. Aquele hospital mais se assemelha a um matadouro, e milhares de famílias têm vítimas daquele lugar, e eu sei disso, é de conhecimento meu, famílias que já passaram por situações bastante parecidas, se não findaram em morte, mas que foram quase lá, por causa de negligência daquele lugar. Pessoas que muitas vezes se calam e se abstêm por saber que não vai dar em nada. Mas eu prometi à minha avó que eu ia honrar a partida dela. E depois de ver essa postagem, com tanta gente aplaudindo ainda, eu não pude ficar calada. E eu só rezo, gente. Eu peço de coração a Deus que cada um de vocês que hoje aplaude isso não tenham que realmente precisar botar essa saúde que vocês tanto defendem à prova, porque vocês vão ter que contar somente com a fé em Deus, que foi o que a gente pôde contar também. Infelizmente, Deus preferiu pelo descanso dela, depois de ver a forma como ela foi tratada naquele lugar, sem nenhum tipo de atendimento especial como ela realmente precisava. O engraçado é que no terceiro dia que ela ficou lá, depois que eles realmente viram que era por Covid, depois das radiografias, eles magicamente conseguiram fazer um exame sanguíneo que decretou na hora realmente positivo para coronavírus. Então, a impossibilidade de teste que foi afirmada a mim no primeiro dia, magicamente apareceu no terceiro dia, depois que eles passaram 3 dias jogando pás de terra em cima de qualquer esperança ou chance de vida da minha avó, ou pelo menos de uma morte mais digna e sem sofrimento. Mas é isso, eu tinha que fazer esse desabafo de alguma forma, e mais uma vez, coragem de vocês que ainda têm
coragem de defender, né? Porque não questiono quem o defende por ter um emprego, não questiono quem o defende por ter algum privilégio dentro da prefeitura, não questiono mesmo, mas a partir do momento que você abre a boca para aplaudir e para sentir orgulho de uma gestão em saúde, de um lugar que tem esse tipo de tratamento com pessoas, realmente alguma coisa está muito errada. Muito errada. E eu sei que esse vídeo pode parecer uma politicagem, certo? Mas se você tiver um pouquinho de consciência, um pouquinho de empatia, coisa que faltou de muito, né? Nesses dias com a minha bisavó, mas se você tiver um pouquinho e se você botar em cada momento desse relato que eu contei, ao invés de você imaginar a minha avó, você imaginar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, uma pessoa que você ama, e ainda assim não lhe causar indignação, é sinal que não é só a minha avó que tá morta, algo também tá morto e é dentro de você que tá assistindo esse vídeo. Então é isso, eu precisava vir aqui pra falar isso.